Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Essa aqui é a segunda parte do comparativo do 2008 GT versus a Tracker RS e o Volkswagen T-Cross Comfortline. Se você está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez, não esquece de dar uma olhada na primeira parte do comparativo, que é o vídeo anterior a esse publicado aí no nosso canal. Mas agora vamos continuar com a segunda parte do comparativo. Painel aqui do Peugeot 2008. Ele tem um processo que é um painel 3D. Para esse painel 3D funcionar, na verdade são duas telas, né? Então tem uma tela que fica lá no fundo e aí tem uma outra tela que fica aqui na parte de cima do painel. Essa tela fica meio que de ponta cabeça, né? E aí você tem uma lâmina, né, translúcida que é colocada aqui em 45 graus. E essa lâmina translúcida, ela reflete a tela de cima, compondo com a imagem da tela que está atrás, né? Então são duas telas e aí você tem o efeito 3D. Eu não sei se dá para ver muito bem aqui na câmera, pessoal, mas quando você está dirigindo o carro, é bastante bonito, né? Porque você tem as imagens como se elas estivessem flutuando uma sobre a outra. Então é muito bonito de ver. Bom, nesse painel aqui você vai interagir com ele utilizando o botão do lado esquerdo do volante. Então, rolando aqui a tela, você tem algumas opções, tá vendo? Você tem mínimo, pessoal 1, pessoal 2, visores, condução, que você consegue mudar. Então, vamos começar aqui com o mínimo. Por quê? Quando você acessa o mínimo, o que ele faz? Ele desliga a tela de cima, deixando somente a tela do fundo. Então, você anula a função 3D, né? Você fica aqui com a função 2D. Apertando aqui o botãozinho que fica do lado direito, na haste direita, na ponta da haste direita, você consegue alterar ali as funções do computador de bordo, tá, pessoal? Eu tô mudando um pouco aqui minha posição, porque pra gente colocar a câmera aqui para conseguir filmar, a câmera fica na minha frente, então eu tenho que dar uma jogada aqui para conseguir mostrar isso aqui para vocês. Bom, pois bem, então a gente tem aqui as funções do computador de bordo, isso na função mínima. Aí usando o botãozinho aqui, você consegue mudar para o pessoal 1, a gente vai mostrar depois na central multimídia que você consegue configurar essas informações via tela da central multimídia. Você tem o pessoal 2, que você também consegue fazer as configurações através aí da tela da central multimídia. Você também consegue colocar aqui, por exemplo, condução. Então, para os sistemas de assistência à condução, a tela, né, vai te dar as funções de assistência do carro. Inclusive a gente consegue ver ali o carro também em 3D mostrando as faixas. E aqui do lado esquerdo, na parte de baixo do volante, tem um botãozinho para você desligar a assistência. Então se você apertar e segurar esse botão aqui depois de um tempo, olha só, ele coloca aquele iconezinho laranja ali no canto superior direito e apaga as faixas. Então aqui é o sistema de permanência de faixa que você consegue fazer a desativação. E deixa eu ver se eu esqueci algum menu aqui, não. Então são essas três opções que você tem, e se você quer aqueles visores mais tradicionais, né, o velocímetro e o contagiros. Pessoal, não vai dar para dirigir com a câmera aqui mostrando tudo isso funcionando. Por quê? Porque da forma que a câmera tem que ficar para conseguir mostrar o painel, e como esse carro a gente vê o painel por cima do volante, eu não tenho visão do volante, né? Então o arco aqui do volante fica exatamente no meu campo visual, e o que não está no meu campo visual do arco, a câmera tapa, então não dá para dirigir o carro assim. Mas eu convido vocês a fazerem aí um test drive nesse carro, para você conseguir ver o funcionamento desse painel, porque é efetivamente diferente de todos os concorrentes da categoria e é bastante bonito. O carregador de celular por indução nesse carro, ele acompanha uma série de outras coisas que a gente não vê nos outros, né? Primeiro, essa tampinha, que quando você abre, isso daqui é um suporte de celular. E olha como é legal, tá vendo, pessoal? Você coloca o seu smartphone assim, então se você quiser dirigir tendo ali alguma informação do seu smartphone, é uma solução muito legal da Peugeot, né? Porque ele fica aqui no campo visual, um pouquinho abaixo aqui da tela da central multimídia. Então se você precisa consultar alguma coisa enquanto dirige, é bem interessante. Mas além disso, nós temos aí efetivamente o carregador de celular por indução aqui dentro,
que é ventilado. Então tem uma saída de ar-condicionado, você colocar a mão aqui, você percebe que está saindo um ar frio, e o ar aqui sai frio, independentemente do ajuste do ar que você tem aqui na tela da central multimídia. Por exemplo, você está numa região fria, você colocou, a temperatura externa está 14 graus, você colocou aqui dentro 23 para não passar frio, o ar, na saída de ar, vai sair com a temperatura para esquentar o carro, mas aqui ele vai sempre sair frio. Pois bem, uma coisa legal aí é que ele carrega o smartphone sem sobreaquecer o aparelho. Então eu vou fazer o teste. Nesse momento, o meu smartphone aqui está com 61% de bateria, tá? 61%, e a temperatura do aparelho agora é de 29,8 graus Celsius. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu smartphone aqui dentro, enquanto eu faço os testes. Ele vai iniciar aí o carregamento, tá? Eu vou até fechar aqui a tampinha, porque aí vira uma espécie de geladeirinha ali dentro, né? E vou deixar o aparelho carregando e vamos ver o quanto que ele vai carregar e se realmente vai ou não sobreaquecer o aparelho. Hora do nosso teste urbano aqui, vamos lá para o tachão e lombada, lembrando aqui, né, um pneu 215 de largura, perfil 60, aro 17, então não é um pneu com perfil tão baixo. Vamos ver como é que o carro se comporta, com isolamento acústico e também conforto. Primeiro aqui o tachão, vamos lá. Bom, duas coisas que eu gostei. Comparado aos concorrentes desse carro, o isolamento acústico é bom, não tem muito ruído aqui dentro de acabamento, não é absolutamente impecável, mas não é bastante ruidoso o carro se mostra silencioso e também se mostrou confortável, não é tão dura a suspensão. Vamos ver aqui a primeira lombada 30 por hora. Estamos sem câmera no painel, né, pessoal? Expliquei para vocês, mas pode acreditar, foi 30 por hora e passou fácil. Não bateu e não raspou na primeira lombada. Vamos ver agora a segunda lombada aqui, 30 por hora. Vamos lá. Novamente, passou com tranquilidade. Não bateu e não raspou de novo. Tá indo bem. Agora vamos ver aqui o piso desnivelado, né? O blocretinho aqui. Vamos ver como é que fica o conforto. O isolamento acústico é bom. Legal. Terceira lombada 30. Olha, tá indo bem nas lombadas, hein? Não bateu e não raspou, passou com tranquilidade. Vamos ver, quarta lombada 30 por hora. Não bateu e não raspou em nenhuma lombada e passou muito bem nos obstáculos. Suspensão que tende a ser macia e o isolamento acústico também impressionou. Eu gostei bastante. Para nossa manobra de fim de rua, vamos usar aqui o sistema de câmera que esse carro tem, né? Então aqui na tela da central multimídia você tem a tecla Home para você conseguir comandar as câmeras. Você vem aqui no botão Touch do lado esquerdo, aperta o botão, aparece ali câmera panorâmica. Apertou aqui, ó, ele já vai abrir as câmeras, tá vendo? Só que como esse carro só tem duas câmeras, né? Então ele tem a câmera dianteira e a câmera traseira. Essa área achurada aqui, ela não é uma imagem em tempo real, ela é uma imagem que aparece ali quando o carro passa ou para frente ou para trás e grava a região. Então a gente tem aqui a câmera dianteira. Se você quiser, pode colocar a câmera dianteira grande angular ou a câmera traseira grande angular. Vamos deixar nessa aqui que tem a linha de guia. Então vamos ver se a gente consegue alinhar o carro usando essas câmeras com a guia. Vamos ver. Vamos ver se dá certo, tá vendo? Ó, ele faz a gravação ali do lado. Não é uma imagem em tempo real, tá, pessoal? Então é uma imagem gravada. Aparentemente, pessoal, parece aqui que o carro está alinhado. Mas eu vou ter que conferir aqui no espelho, porque a câmera não tem aí uma resolução tão alta. Então vamos usar aqui o espelho para dar uma olhada, para realmente ver se está alinhado aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui, vamos ver. Pela câmera fica um pouco difícil. E eu estou olhando ali no espelho que realmente a câmera não tem toda aquela precisão em resolução, né? Tem uma imagem legal aí, mas a gente não consegue ver com muito detalhe porque a imagem é gravada. Então vamos lá, hoje tem um carro estacionado aqui, mas eu acho que dá pra gente fazer a manobra. Vamos tentar? Então vamos até aqui o nosso ponto de referência. Vamos parar, vamos virar todo o volante, ó. Uma volta,
quase 1,5 volta para virar completamente o volante. Vamos até encostar aqui o pneu na guia. Ó, nesse ponto aqui, pessoal, a gente tem os 90 graus. Percebeu que como eu fiz a curva ficou aqui achurado? Por quê? Porque a câmera, ela meio que grava reto, né? E aí quando você faz a curva, ela não grava. Vamos até encostar o pneu na guia. Ó, encostou, sensor de estacionamento acusou, você viu que ele mudou a imagem aqui para uma imagem mais próxima do carro, ele percebeu o sensor, ele mudou a imagem. Tem ali a linha de guia dinâmica, vamos voltar aqui um pouquinho para poder não forçar o sistema. Agora vamos desvirar o volante. Tá vendo? O volante todo desvirado, vamos concluir aí a manobra. Mesmo o carro estacionado ali não atrapalhou a gente. E a gente saiu aqui do centro um pouquinho para a esquerda, né? Vou até passar para a imagem dianteira para vocês poderem ver. Eu achei que o espaço não foi tão pequeno assim, mas a gente não pode negar que mesmo não tendo as 4 câmeras, né? A possibilidade de você conseguir ver o que está do lado do carro, ainda que seja uma gravação, isso acaba ajudando e ajudando bastante. Lembrando, né? Tem linha de guia dinâmica e também tem a linha de guia traseira, né? Tem as duas coisas aqui. E ó, vocês perceberam que a imagem voltou a ficar achurada? Por quê? Porque é uma gravação, né? Então se ficou muito tempo parado, ele tira a imagem justamente para você não achar que o cenário ali do lado não mudou. De repente você pode estar manobrando o carro, vem um cachorro, vem uma criança, alguma pessoa, né? Então você não vai ter essa imagem em tempo real. Mas ter as duas câmeras é muito melhor que qualquer carro que tem uma câmera só. Solução interessante. Vamos ver o resultado aqui do smartphone no carregador? Pois bem, vamos abrir e vamos ver aí o que aconteceu com a bateria. Pessoal, agora a bateria está aqui com 65%, né? Então carregou aí cerca de 4%. E a temperatura do smartphone, 28,6 graus. Então ele carregou sem esquentar. E a gente percebe que aqui dentro realmente fica um pouquinho mais frio, você nota isso, mas o carregador do celular por indução normalmente aquece. Mas nesse sistema aqui, ele carrega e não esquenta. Volkswagen T-Cross tem um painel totalmente digital, já bastante conhecido no mercado, estamos falando aí do Active Info Display. Um painel que tem modos diferentes de visão, então a gente consegue colocar informações mais detalhadas, essa visão, ou então essa visão mais tradicional aí com o contagiros e o velocímetro. E é um painel bastante completo de informações, né? Usando os botões aqui do lado direito do volante, você tem várias páginas aqui. Então você tem uma de autonomia, velocidade, já está ali também no painel, né? No meio do velocímetro. Temperatura do óleo, o trip, o consumo e a vista geral. Dentro da vista geral, você tem aqui desde o abastecimento, apertou o botãozinho OK, ele vai te mostrar desde a partida, apertou mais uma vez, ele vai te mostrar o longo prazo. Então você vê que são informações bastante completas aí de computador de bordo. Usando os botões aqui para ir para o lado, você tem outras páginas, né? Sistema de assistência à condução, fonte de áudio, telefone, status do veículo. Então você consegue ver que é um painel bastante funcional, né, com modos diferentes de visão, totalmente digital, mas o mais legal, muita informação disponível para o motorista aqui. T-Cross tem o carregador de celular por indução aqui à frente da alavanca de câmbio. Vamos testar aqui. Estou com o meu smartphone agora com 57% de bateria e a temperatura do smartphone é de 26,4 graus Celsius. Então vou colocar aqui o smartphone para carregar. Já está carregando, inclusive, ó, a central multimídia pergunta se você realmente quer carregar. Então eu vou dizer que sim, eu quero carregar o smartphone. Vamos ver se ele vai carregar e, acima de tudo, se vai esquentar o smartphone. Teste urbana aqui com o Volkswagen T-Cross, né? Pneu 205, perfil 55, aro 17. Vamos ver aí como é que o carro se comporta em matéria de conforto e isolamento acústico em primeiro lugar. Vamos alinhar aqui o carro com os tachões. Bom, suspensão é um pouquinho mais firme, você sente que ela não é tão confortável assim em absorver, mas é um conjunto de suspensão consistente que não demonstra fragilidade.
Isolamento acústico eu vou classificar como razoável. A gente escuta alguns barulhos de acabamento, mas não é extremamente barulhento. Vamos ver lombada agora aqui, 30 por hora. Como é que o T-Cross se comporta? Ó, a primeira lombada passou bem, não bateu, não raspou. Você vê que a suspensão do carro é mais consistente, né? Tem bastante gente que gosta disso. Vamos ver a segunda lombada, 30 por hora. Ela não bate, não raspa. Você só percebe, né, que é mais firme a suspensão. Agora vamos ver aqui o piso desnivelado, bloco reto. Conforto e isolamento acústico. Terceira lombada, 30. Ó, não bateu e não raspou, mas você percebe que a suspensão copia mais o chão, né? Você percebe que o carro vibra um pouquinho mais. Isolamento acústico, mesmo que a gente disse antes. Quarta e última lombada, 30 por hora. Não bateu e não raspou. Então o carro foi muito bem aqui na prova. Apenas essa questão. Se a pessoa está procurando muito conforto, talvez aqui no T-Cross não encontre plenamente isso. Mas o conjunto de suspensão é bastante consistente. Manobra aqui de fim de rua. Já estamos com o carro aqui alinhado. Vamos até o nosso ponto de referência. Vamos lá. 1,5 para virar completamente. O volante, apesar de direção com assistência elétrica, ele não é assim tão leve. Nesse ponto aqui, a gente tem 90 graus, né? Virou 90 graus. Tem aqui o sensor de estacionamento, você pode ver aqui que ele já detectou. Olha só. Encostou o pneu lá na guia, o carro virou mais que os 90 graus. Vamos voltar agora aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança o volante, não forçar a assistência da direção. Câmera de ré, tem linha de guia, mas ela não é dinâmica, né? E não é uma resolução tão alta assim, né? Você vê que é uma média resolução. E aqui nós temos o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro em forma de gráfico. Vamos concluir aqui a manobra. E olha, aqui o T-Cross saiu do centro para direita, né? Então ele não ocupou tanto espaço assim para fazer a manobra. E aí tem o tradicional, né? Sensor de estacionamento dianteiro, sensor de estacionamento traseiro e uma câmera de ré que, na minha opinião, poderia ser um pouquinho melhor. Vamos ver o resultado aqui do carregador? Então, primeiramente, bateria chegou a 61%, mas olha a temperatura aqui do smartphone, pessoal. 37,1 graus. Esquentou e esquentou bastante. E eu nem deixei muito tempo aqui carregando. Então a gente vê que esse carregador acaba provocando superaquecimento aqui no smartphone. Painel da Tracker RS. Receita bastante tradicional. Você tem marcadores em ponteiro nas extremidades, né? Contagiros do lado esquerdo, velocímetro do lado direito. E na frente, uma tela gráfica, só que monocromática, né? Não é colorida. Mas tem uma quantidade interessante de informações. Então você tem velocímetro digital, computador de bordo 1, computador de bordo 2, tem aqui autonomia, consumo instantâneo, velocidade média. Aí, na haste, aqui do lado direito, tem o botãozinho menu. Quando você aperta o botãozinho menu, aí ele vai trocar para um outro modo. Ali você consegue regular a intensidade do painel, do brilho, vida útil do óleo, distância em relação ao carro da frente, do sistema de assistência à condução, temperatura do líquido de arrefecimento, bússola, e aí volta de novo no menu inicial. Apertou mais uma vez o botão menu, aí ele vai para o menu de economia, que ele mostra aqui médias acumuladas, inclusive, ó, quando você aperta aqui o botãozinho da ponta da haste, você consegue ver ali dos últimos 50 quilômetros, dos últimos 100 e dos últimos 500 quilômetros. Aqui é interessante para você comparar médias aí de acordo com viagens. Um gráfico que mostra o seu consumo ali em partes segmentadas dos últimos 50 quilômetros e o indicador eco, que mostra o seu consumo instantâneo, né? Você vê que o carro está aqui na marcha lenta, o ar-condicionado está ligado, ele está indicando ali um consumo de um quadradinho. Então, apesar de ser aqui um marcador monocromático, você vê que ele traz informações bastante completas. Chevrolet Tracker, temos o carregador de celular por indução aqui na frente do câmbio. Um detalhe,
é que esse carregador ele não é ventilado, mas ele é refrigerado. Como é que é isso? Se o ar-condicionado estiver ligado, se você colocar a mão aqui, onde você vai colocar o celular em cima, você percebe que não está quente. Ele está, digamos assim, geladinho, né? Porque ele deve usar alguma coisa do ar-condicionado para manter a base não tão quente. Mas o que a gente quer saber é se isso esquenta ou não o smartphone e se carrega bem. Nesse momento, o meu smartphone aqui está com 60% de bateria e a temperatura dele em 28,4. Então, vamos colocar ele aqui no carregador. Vamos ver o quanto carrega e se efetivamente vai ou não esquentar o aparelho. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Ver aqui como é que o Chevrolet Tracker se comporta nessa situação. Primeiro tachão para a gente poder ver conforto, isolamento acústico. Vamos lá? Bom, não é uma suspensão tão dura quanto a do Volkswagen T-Cross, mas certamente não é tão confortável quanto a do 2008. Isolamento acústico eu também vou dizer que ficou intermediário entre os dois carros, né? Não só a suspensão, mas o isolamento acústico também intermediário. Agora vamos ver aqui a lombada, 30 por hora, como é que a Chevrolet Tracker se comporta. A primeira lombada passou bem, não bateu e não raspou. Vamos ver agora aqui, segunda lombada, 30 por hora. Vamos lá ver. Também não bateu e não raspou. Suspensão aqui um pouquinho mais firme que o 2008, mas menos dura do que o T-Cross. Piso desnivelado. Também intermediário aqui. Terceira lombada 30. Olha, tá bem no meio esse carro aqui, né? Se a gente comparar com os outros dois, o Chevrolet Tracker tá bem no meio das coisas. Em matéria de isolamento acústico, de conforto, suspensão. E a última lombada. Bom, também não bateu e não raspou. E aqui a gente tem um resultado intermediário em matéria de isolamento acústico e até mesmo suavidade de suspensão. Manobra de fim de rua aqui com o Chevrolet Tracker, vamos lá. Nosso ponto de referência, vamos parar. Uma volta e meia. Volante relativamente leve, mais leve do que o T-Cross, mas menos leve do que o 2008. Vamos até encostar o pneu aqui na guia. Ó, encostou o pneu na guia. Aqui o carro virou um pouquinho mais que os 90 graus, vamos engatar ré. Vamos voltar aqui um pouquinho para desvirar com segurança. Ó, câmera de ré aqui, pessoal, tem a linha de guia e dinâmica, tá vendo? Ó? Ele mostra ali o caminho que o carro vai percorrer e você pode ligar e desligar a linha de guia. Não é uma alta resolução, mas o ponto interessante é que ela tem uma linha de guia dinâmica. Vamos concluir aqui a manobra. E olha, o Chevrolet Tracker saiu bem no meio da rua, né? Bem centralizado. Então ele usou menos espaço que o 2008, mas um pouco mais que espaço que o T-Cross. E a câmera, acreditem se quiser, também, pessoal, é intermediária, né? Ela é melhor do que a do T-Cross, porque tem uma tela um pouquinho maior, tem linha de guia dinâmica, mas não é tão boa quanto a do 2008. Nesse teste aqui urbano, a Tracker ficou bem no meio dos outros dois produtos. Como ficou aqui o carregamento no Chevrolet Tracker, vamos conferir aqui o smartphone. Nesse momento, eu tenho 63% de bateria do smartphone e a temperatura, olha, não subiu. 28,6 graus Celsius. Então a gente vê aqui que nós temos esse processo de resfriamento que acaba ajudando a não deixar o smartphone esquentar. Teste de 0 a 100, para isso já coloquei o carro no modo esporte, desliguei aqui o controle de tração e agora eu vou desligar o ar-condicionado. Largadinha estolada, freio, acelerador, saindo. Conseguimos aqui 10,44 no 0 a 100. Não achei um número tão bom assim. E vocês? 0 a 100 aqui com o Volkswagen T-Cross. Carro no modo Sport. Programa de estabilidade já desligado via tela da central multimídia.
Vamos desligar aqui o ar-condicionado para não roubar potência nenhuma. Largadinha estolada. Vamos lá. Freio, acelerador. Saindo. Conseguimos usar assim aqui de 11.62, né? Não empolgou nada, não. 0 a 100 com o Chevrolet Tracker. Já desliguei aqui o controle de tração do carro. O carro não tem modo esporte. A única coisa que eu posso fazer aqui é desligar o ar-condicionado. Vamos lá para a nossa largadinha estolada. Saindo. Conseguimos usar assim em 10.05. Particularmente eu gostei do resultado aqui no Chevrolet Tracker. E vocês? Outra utilidade do carregador de celular por indução é você manter o telefone carregado enquanto você faz um uso intenso das funções do aparelho. Você sabia que quando você está usando Android Auto ou Apple CarPlay sem fio, você tem uma questão que o telefone é muito demandado? Por exemplo, ele utiliza o Wi-Fi, o Bluetooth, mais o processamento para você conseguir ter a função aqui do Android Auto na central multimídia. Então, eu agora vou fazer um teste compreensivo com o carro. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, olha. A bateria do meu smartphone agora está em 97% e a temperatura dele em 31,8 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, eu estou usando o Android Auto aqui em cima, então ele está fazendo uma demanda grande de energia e de processamento. Vou deixar o smartphone aqui dentro e vamos ver no final do teste o que acontece com a bateria e com a temperatura do aparelho. Agora eu vou sair para testar os assistentes à condução aqui do Peugeot 2008, na estrada. Para isso eu já vou aproveitar e fazer uma média de consumo de combustível. Mas só mostrando aqui para vocês, pessoal, olha só. A gente está vendo aí o computador de bordo com um histórico de 638 km com 11,4 km por litro. Inclusive eu tenho duas marcações aqui. Eu tenho essa e tenho mais essa outra aqui de 11,2 com 747 quilômetros rodados. Está vendo que o carro está bastante estável. Então eu vou zerar aqui o marcador número 1. Pronto, deixar o 2 acumulando. Lembrando que esse teste vai ser puramente de rodovia. E também já vou passar aqui para a tela dos assistentes à condução, que é justamente o que a gente vai testar na estrada, né? Como vocês sabem, é muito difícil colocar uma câmera aqui, mas a gente vai testar na prática o funcionamento, não vai dar para ver o painel. Nesse carro aqui, um dos assistentes à condução que a gente tem é o sistema de permanência de faixa. Atenção, não é centralização, tá? Com ele ativo, a gente tem aqui a tela de assistência que quando ele está enxergando as faixas de rolamento, ele coloca barrinhas verdes. E aí, a hora que você vai para fora da faixa, sem dar pisca, ele atua sobre o volante para trazer aqui o carro para dentro da faixa. Mas olha, pessoal, ele não centraliza e esse barulhinho que vocês escutaram aqui é o sistema percebendo que eu não estou com as mãos no volante. Então, se ele faz aí a correção, ó lá, tá vendo? E ele percebe que ele continua fazendo a correção, ele dá o alerta. Então, o que faltou aqui foi um sistema de centralização de faixa, né? Poderia ter, mas o de permanência já ajuda bastante. A gente também tem aqui o alerta de colisão frontal. Tem um caminhão aí na frente. Vamos continuar acelerando contra o caminhão para ver se o sistema realmente funciona. Vamos lá? Aí, escutou o barulho? Então, esse barulho aqui é o alerta de que você está se aproximando do veículo à frente. Lembrando que esse sistema você consegue colocar a configuração da sensibilidade do quanto ele quer o aviso para o motorista através da tela da central multimídia. Conferir aqui o resultado de consumo. Vamos acessar aqui o computador de bordo, pessoal. Vamos ver aqui qual que é o número. Olha só. Velocidade média ali de 79 km por hora, rodei 16 km e consegui 14 km por litro. Eu achei a média boa, e vocês? Também temos aqui nessa versão do 2008 o pedal shift aqui atrás do volante. Apesar do câmbio ser CVT continuamente variável, você consegue fazer simulações de marcha. Você está com o câmbio na posição drive, quer encher o motor, às vezes, para fazer uma ultrapassagem ou uma retomada mais rápida. Usando o pedal shift,
você consegue fazer isso. E aí você tem até o visor aqui, dependendo do visor que você estiver olhando, para você conseguir ver o contagiros. Se você estiver na posição drive, depois de um tempo, o carro volta automaticamente para a condição drive, ou seja, ele simula a marcha no momento que você bateu o pedal shift, fica um pouquinho com o giro elevado, depois de um tempo ele volta para a posição normal, no caso automática. Mas e se eu quiser continuar interagindo? Aí você vai pegar o câmbio, jogar ele aqui para a esquerda, vai aparecer lá no painel, por exemplo, agora aqui apareceu o M4, e aí você vai comandar a partir daí o tempo todo a troca de marcha, né? Ele vai ficar numa forma, digamos assim, manual. Mas como o câmbio é continuamente variável, você não sente essa troca de marcha, ela é bastante fluida, ela é bastante transparente na hora que você faz uma redução. Você percebe que o motor reduziu, mas o tranco, né, na passagem de marcha ele é muito menor por ser uma virtualização de marcha. Ah, não quero mais usar o sistema, só jogar o câmbio para o lado direito, ele volta para a condição drive, aí fazendo, digamos assim, a operação continuamente variável que torna o carro mais eficiente. E depois de meia hora usando aqui o Android Auto sem fio e o celular lá no carregador ventilado, vamos conferir o resultado? Então vamos lá. Olha só, pessoal, bateria aqui em 100%, então ele até carregou um pouco o smartphone, e a temperatura do aparelho 26,5 graus Celsius. Então, mesmo com todo o processamento, o uso, né, do Wi-Fi, do Bluetooth e tudo mais, ele carregou e ainda resfriou o aparelho. Funciona e funciona muito bem aqui o carregador indução ventilado do 2008. E o carregador de celular por indução do Volkswagen T-Cross? Será que ele mantém a carga do aparelho enquanto eu faço um uso excessivo, né? Estou com o Android Auto aqui ligado, usando Wi-Fi, Bluetooth, mais o processamento do aparelho. O aparelho agora está com 98% de bateria e a temperatura do aparelho de 29,9 graus Celsius. Vamos colocar aqui o celular aqui no carregador. Vamos ao carregador sem fio, está perguntando se eu quero carregar, eu quero dizer que sim, né? Está aqui o Android Auto. Vamos ver se vai manter a carga, se vai ficar tudo funcionando e se não vai esquentar o aparelho. Hora da gente fazer aqui um teste na estrada com os assistentes à condução do Volkswagen T-Cross, mas já vou aproveitar para fazer um teste de consumo também. Vamos dar uma olhada como é que está o histórico. Desde o abastecimento, pessoal, o carro andou 361 km, velocidade média de 34 km por hora, está com 12,3 km por litro. Quando a gente olha aqui a informação desde a partida, eu já zerei, porque é essa que eu vou testar na estrada. E aí no longo prazo, a gente tem 325, 9 horas e 11, 12,5 km por litro. Então você consegue ver que a média aqui está bastante estável. Mas agora vamos fazer um trecho só de estrada para ver como é que o carro se comporta. Para usar os assistentes à condução aqui, você também tem uma tela no painel digital aqui do carro, né, no Active Info Display, que você pode colocar o assistente. Usando o botão aqui do volante, você pode ir indo aqui para o lado, vendo as várias telas, e aqui ó, nós temos a tela dos assistentes. Aí do lado esquerdo do volante, você tem um botãozinho aqui embaixo, quando você aperta, você pode escolher ali se quer o limitador ou o ACC. No caso, eu quero usar o ACC. E aí aqui em cima, você tem um botão para informar se você quer ou não o ACC ligado. Então eu aperto aqui o botão, e aí olha só, aqui está desativado, aqui ele está ativado. Aí você precisa programar o controle de cruzeiro adaptativo, né? Você vai apertar aqui o botãozinho Set, vai aparecer aqui embaixo na tela, ó, velocidade que você escolheu, e aí você pode usar aqui o botãozinho para subir e descer a velocidade e escolher a distância em relação ao veículo da frente. Tá vendo aqui, ó? São várias distâncias disponíveis. Eu vou colocar aqui na distância mais próxima. Ah, por que o carro não está acelerando? Porque tem um veículo na minha frente já dentro dessa distância que está abaixo dos 120 por hora, que é o que essa rodovia permite. Vamos mudar de faixa para uma faixa onde os veículos estão andando um pouquinho mais rápido. Olha aí, ele já começou a acelerar, mas não vai chegar no 120 porque todos os veículos à minha frente estão andando abaixo de 120. Então aqui você tem a possibilidade do controle de cruzeiro adaptativo, mas cabe destacar, o Volkswagen T-Cross não possui um sistema de permanência ou aviso de saída de faixa, uma vez que ele só trabalha com radar frontal e ele não tem câmera. Independente do controle de cruzeiro adaptativo
estar ou não ligado, o carro tem um alerta de colisão frontal que você configura a sensibilidade pela tela da central multimídia. Bom, o sistema está ativo, tem um caminhão aqui na minha frente, vamos lá. Mantendo a velocidade, o caminhão está em velocidade mais baixa, olha aí, tá vendo? Deu um alerta bastante sonoro, bem alto, e colocou a informação aqui no painel. Então, um sistema como esse, ele está aqui com o objetivo de evitar ou mitigar uma colisão. Conferindo aqui o resultado, olha só, a gente rodou 16 quilômetros e eu consegui uma média de 15,2 quilômetros por litro. Eu achei de razoável para bom. O que vocês acharam? Aqui no Volkswagen T-Cross a gente tem o pedal shift atrás do volante. Câmbio na posição drive, a qualquer momento você pode usar o pedal shift para fazer uma redução. Precisa do motor mais cheio para fazer uma ultrapassagem retomada? Tá tranquilo, só bater a mão no pedal shift. Ah, mas e aí, ele vai ficar no modo manual? Não, depois de algum tempinho que você não interagir com o pedal shift, ele automaticamente vai voltar para a condição drive. Então você não precisa se preocupar em voltar para a condição automática. Mas e se eu quiser manter a interação? Aí a alavanca de câmbio aqui, você vai empurrar para o lado direito, ele vai colocar ali o M5 no caso, ou o M da marcha que você tá, usando o pedal shift, olha aí, tá vendo? Inclusive ele dá até ali uma dica, dizendo, olha, você tá com uma marcha muito baixa para velocidade, que é aquele numerinho com a setinha para a próxima marcha. Mas aí você consegue interagir com o carro o tempo todo, né? Então tá descendo uma serra, quer aplicar um freio motor, não quero mais usar, só jogar a alavanca aqui pro lado esquerdo, pronto, ele volta para a condição drive e segue tudo normalmente. Lembrando, câmbio automático de 6 marchas. Vamos ver o resultado aqui do smartphone? Pois bem, vamos ver como é que tá aqui. Bateria tá em 100%, então ele realmente até carregou um pouquinho, mas olha só a temperatura, pessoal. 39,7 graus Celsius. Você vê que esse carregador acaba esquentando o smartphone. Isso não é bom para a vida útil da bateria. Agora vamos testar aqui o carregador por indução do tracker, né? Lembrando que ele, quando o ar-condicionado está ligado, ele resfria aqui a base, né, por baixo. Então vamos ver se funciona para manter a carga. Eu estou aqui com o smartphone em 97% de bateria, temperatura do smartphone 30,1 graus Celsius, e eu estou com o smartphone conectado na central por Android Auto, né? Então está usando Bluetooth e Wi-Fi. Então vamos colocar aqui o smartphone aqui no carregador, vamos ver se ele mantém a carga e se não esquenta tanto o aparelho. Testar os assistentes à condução aqui do Chevrolet Tracker e também fazer um teste de consumo de combustível. Ó, primeiramente a gente tem o computador de bordo aqui com um acumulado de 539 km com 12,6 km por litro. Então a gente tem o 1 e o 2. Você pode ver que o 2 ele tá até com uma média melhor, né? 13,4 em 767. Eu vou zerar aqui o marcador 1, pronto, tá zerado 1, o 2 vou deixar acumulando. E a gente também tem aqui no menu Eco também a possibilidade da gente ter uma medição. Você pode medir nos últimos 500, 50 e 100 km. Então eu vou zerar aqui o dos últimos 50 km. Tá vendo ali a melhor média, então tem a média de 13,8, a melhor eu zerei. E vamos fazer o teste somente na estrada, ar-condicionado ligado, ver como é que o carro se comporta. O único assistente à condução que a gente tem no Chevrolet Tracker é a câmera para o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. E pelo computador de bordo você tem um menu que inclusive você consegue ver a distância em relação ao carro da frente e o tempo em segundos. Ó. Vou mudar de faixa aqui onde não tem veículo, tá vendo? Ele não está dando indicação nenhuma. E quando a gente volta para uma faixa que tem um veículo, ele coloca ali o tempo em relação ao veículo da frente. Você consegue configurar via central multimídia se você quer ou não o assistente ativo. E pelo volante, apertando o botãozinho aqui do lado, você consegue escolher se você quer o alerta com maior sensibilidade, intermediária ou menor. Vamos deixar em maior sensibilidade e agora vamos acelerar. Tem um caminhão lá na frente, vamos ver se ele vai dar o alerta, né? À medida que ele percebe a aproximação do veículo. Vamos lá, ó. Tá fazendo a medição, olha lá. Já deu o alerta sonoro avisando aí da aproximação. E a gente consegue ver que aqui no Chevrolet Tracker esse sistema, quando você coloca ele aqui para medição mais distante, ele é bastante sensível. Então isso aí pode ajudar a prevenir um acidente mais grave.
Conferi aqui o consumo, rodei 17 quilômetros e olha, um consumo bom, de bom a muito bom. 16,4 km com litro aqui no Chevrolet Tracker. Vamos ver ali o nosso menu Eco, como é que tá dos últimos 50 quilômetros. Ó, ele não preencheu os últimos 50, né? Então ele tá ali zerado. Por quê? Porque você tem que andar 50 quilômetros para ele conseguir fazer aí a medição. Chevrolet Tracker não tem pedal shifts atrás do volante. O que a gente tem é a alavanca de câmbio, que aqui você tem uma posição L. Quando você engata essa posição, não é uma reduzida, mas você está informando o carro que você quer trabalhar com uma marcha mais reduzida. Ou seja, você está descendo uma serra, quer aplicar freio motor, está subindo uma rampa muito íngreme, então ele vai privilegiar marchas mais baixas. Só que aqui do lado da alavanca você tem um botãozinho de mais e menos que você consegue determinar qual é a marcha máxima que você quer usar. Agora aqui no caso eu estou na L6, mas eu posso dizer que a marcha máxima é a L5 ou a L4. Se a velocidade for compatível com a situação de uso e rotação também, né, ele vai permitir que você coloque a marcha. Mas, por exemplo, coloquei L3, ele aceitou. Ó, tô tentando L2, apesar dele estar indicando ali no painel, ó, ele não entra L2, né? Por quê? Porque a velocidade que eu tô aqui seria incompatível com o giro do motor. Então você usa isso aqui só para estabelecer a marcha máxima. Você não consegue ter tanta interação com o carro, mas tem algum controle quando você precisa aplicar freio no motor. Vamos ver como é que está o smartphone? Pois bem, bateria em 99%, então ele manteve aí a bateria carregada, um pouquinho menos de 100%, e a temperatura do smartphone é de 28,8 graus Celsius. Você percebe que o celular aqui não esquentou, né? Então ele manteve a carga sem esquentar. Boa solução aqui da Tracker. Hora de testar aqui o farol do Peugeot 2008. Como esse carro tem um sistema autonivelante, eu tenho que dar a partida nele para ele fazer o check. Vamos lá? Olha aí. Na hora que eu dou a partida, ele já faz o autonivelamento do farol. Se tiver mais carga na parte traseira, ele faz a compensação. Isso aqui é o farol baixo. Quando a gente liga aqui o farol alto, olha que qualidade de farol, né? Então você tem um farol baixo muito bom, apenas um pouco aqui perto do carro, falta um pouco de iluminação, mas ali na região do farol baixo é muito boa. E quando você liga o farol alto, não tem área de sombra, tá vendo? Não tem diferença entre o farol baixo e o farol alto. Aliás, a sensação que eu tenho é que o farol alto até é um pouco mais forte do que o farol baixo. Eu gostei muito da iluminação desse carro. Agora a vez do Volkswagen T-Cross, essa aqui é a posição de lanterna, aqui nós temos o farol baixo. Se a gente comparar com o 2008, o farol aqui parece que tem um pouquinho menos de intensidade. E quando a gente olha aqui perto do carro, também eu percebo um pouco de sombreamento. Ali na região onde o farol baixo tá, ele tá muito bom, né, na região mediana. Quando a gente liga o farol alto aqui, aí você percebe que o farol alto passa bastante por cima do farol baixo, né? Fica até meio que manchado, dá para ver exatamente onde o farol alto começa e aonde o farol baixo termina, né? Então o farol alto é muito bom nesse carro. Mas você nota uma certa concentração luminosa num ponto da pista. Lá na parte superior onde está o portão, você nota que ele não iluminou tanto. Então a distribuição luminosa desse carro não é tão eficiente quanto a do 2008, ainda que o farol totalmente em LED aqui também seja muito bom. Agora a vez aqui do Chevrolet Tracker. Vamos ligar aqui o farol baixo, você vê uma boa distribuição luminosa, ele é bastante homogêneo, você tem aqui uma iluminação próxima do carro que em relação aos outros dois eu achei que esse aqui ilumina mais próximo ao carro. Quando a gente liga aqui o farol alto, existe uma continuidade. O tom é bastante homogêneo e uniforme. Só ali na junção do farol baixo com o farol alto, você meio que nota uma pequena sombrinha ali, né? Dá para ver, pelo menos a olho nu, a gente consegue perceber essa sombrinha aí na junção. Mas no geral a iluminação é muito boa. O diferente é que esse carro tem iluminação em 45 graus. Então quando você dá seta, ele ilumina em 45 graus para o lado direito e também para o lado esquerdo, melhorando bastante a visão. Isso também acontece quando você vira o volante. Virou o volante para um lado,
virou o volante para o outro. Então o que eu diria aqui é que o Chevrolet Tracker está muito próximo aí do 2008. Inclusive aqui, pessoal, a gente também tem o ajuste de altura do facho do farol, olha só. Eu consigo colocar aqui na posição mais baixa ou ir subindo uma posição por vez aqui, ó, até a posição mais alta, né? E quando você ajusta o facho, o farol alto acompanha junto essa movimentação, né? Ele movimenta todo o conjunto. Chevrolet Tracker e 2008, os dois são muito próximos, mas aqui, tirando a questão do nivelamento automático do 2008, eu daria a vitória para o Chevrolet Tracker por conta da iluminação em 45 graus. E aí, em último lugar, ficaria aí o Volkswagen T-Cross. Teste de torção de carroceria começando com o Peugeot 2008. Primeiro vamos ver se o carro consegue subir toda a rampa. Então vamos lá, sem perder tração. Vamos lá. Pneu na rampa. Acelerando aqui devagarzinho. E olha, conseguiu subir toda a rampa. Mas agora, claro, que deve ter descolado a roda aqui do chão. Então, meu câmera vai sinalizar a hora que a roda encostar no chão de volta. Vamos lá, para frente. Pronto, aqui é o ponto onde o carro encostou a roda no chão. Vamos ver o quanto que ele subiu na rampa. O ponto mais baixo do pneu aqui no 2008 foi esse. Pessoal, o ponto mais baixo não é olhando daqui de cima numa vertical. A gente tem que pegar essa inclinação e vir aqui com um ângulo de 90 graus em relação à roda do carro. Então o ponto mais baixo seria esse daqui. Vamos trocar de carro, vamos ver o que acontece com os outros. Agora é a vez do Volkswagen T-Cross. Vamos ver se o T-Cross consegue subir a rampa sem perder a aderência. Meu câmera vai sinalizar aí o ponto de parada. Então vamos lá. Subindo aqui a rampa. Olha aí. Aí agora a roda dianteira está perdendo tração. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá? Pronto. Perdeu um pouquinho de tração, mas ele conseguiu subir completamente a rampa. Tive que forçar mais uma vez. Agora, vamos ver em que momento que a roda volta a encostar no chão. Meu câmera vai sinalizar para mim. Pronto, esse é o ponto. Vamos comparar agora com o 2008. Então vamos lá, pessoal. 2008, o ponto mais baixo da roda foi aqui. Só que quando a gente olha aqui o Volkswagen T-Cross, o ponto mais baixo da roda é esse daqui. Então a gente percebe que o 2008 articulou melhor a suspensão, além de que ele subiu de primeira. O Volkswagen T-Cross na primeira ele escorregou, só subiu na segunda. Então a melhor articulação aqui por enquanto está com 2008. Agora a vez aqui do Chevrolet Tracker. Vamos ver o quanto que ele consegue subir na rampa. Mais uma vez, meu câmera vai sinalizar o ponto onde eu tenho que parar. Vamos ver se ele consegue subir a rampa inteira. Então vamos lá, devagarzinho. Pneu na rampa. Olha aí, subiu completamente a rampa, tá? Não perdeu tração em nenhum momento. Claro que o pneu aqui do lado esquerdo deve estar no ar. Então, mais uma vez, meu câmera vai sinalizar a hora que o pneu encostar no chão. Vamos devagarzinho. Bem suave. Pronto. Ah, tem que dar um pouquinho de ré. Para frente, peraí pessoal, vamos lá. Agora sim, pneu encostou, vamos ver em que ponto que parou lá do outro lado.
E olha só, Chevrolet Tracker, né? O ponto mais baixo da roda, descendo aqui, nesse ponto. Então qual foi a conclusão que a gente tirou aqui? Os 3 carros conseguiram subir a rampa. O Volkswagen T-Cross a gente teve que insistir um pouquinho mais. Mas em matéria de articulação de suspensão, o carro da Peugeot foi nitidamente o melhor. Ele conseguiu chegar até esse ponto. O T-Cross ficou um pouquinho abaixo, mas quando a gente olha o Tracker, ficou bem abaixo. E aí, o que isso aqui quer dizer? Se você estiver numa rua que você tem que de repente passar uma valeta muito inclinada, o carro que vai conseguir sair melhor vai ser aí o 2008 e o pior vai ser o Chevrolet Tracker. Como vocês viram, aqueles números de ângulo de entrada, ângulo de saída e altura em relação ao solo confirmaram exatamente o que a gente mediu aqui. Aqui já nas conclusões do comparativo, mas tem algumas questões que os nossos internautas levantaram lá no nosso vídeo de agenda. Um deles perguntou, como é que é a qualidade do sistema de som dos carros? Vamos conferir. Começando aqui pelo Chevrolet Tracker, vamos usar aqui uma música sem direito autoral. Nesse carro, você tem um equalizador em 3 bandas, grave, médios e agudos. Primeiro com tudo zerado, o som tem uma boa definição sonora, você não sente nenhuma predominância de nenhum tipo de frequência, mas quando você ajusta para o som ficar agradável, o que eu sinto um pouco de falta nesse carro aqui é o grave. O grave ele não é tão consistente, mas médios e agudos são bons. Sistema de som no Peugeot 2008. Primeiro, para você poder usar um pendrive, você tem que colocar aqui um adaptador para USB do tipo C, né? Geralmente pendrive ele é USB do tipo A. Ah, mas e o conector desse lado? É apenas carregamento, tá? Você não consegue fazer integração com a central. Pois bem, vamos lá na música. Primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que você tem aqui o player, mas se você quiser mudar as configurações de áudio, você tem que vir aqui em configurações e configuração do som. Aí aqui você vai ter um som ambiente neutro ou um dinâmico, que ele reforça o grave, mas no neutro, olha só, agudo, médio e grave, só 3 bandas também, além aqui do balanço de som. Mesmo na configuração neutra, você já percebe que esse carro aqui tem um grave um pouco mais reforçado. Então a definição do som aqui, pelo menos para os médios e agudos, ela não é tão boa quando você coloca aqui o equalizador nessa situação. Então nesse carro você precisa aumentar aqui um pouco o agudo, um pouquinho o médio, e algumas pessoas talvez até diminuam um pouco o grave para ter um som um pouco mais equalizado. Agora um detalhe, pessoal, se você subir muito grave nesse carro aqui e aumentar o volume, você percebe que as caixas não aguentam muito bem e acabam rachando, né? Então você tem um pouquinho de excesso de grave aqui nesse veículo e médio e agudo não tem tanta definição. No Volkswagen T-Cross, para você poder usar um pendrive, você também precisa usar um adaptador, porque aqui você tem portas USB do tipo C. E o detalhe é que as 2 portas aqui são lógicas, né? Então você consegue ter aqui em qualquer uma das portas. Pois bem, vamos lá na música. Primeira coisa que eu já vou destacar. Quando o sistema de som está com a configuração neutra, que é o que nós temos aqui, e aí você vê aqui por configurações, áudio, tá vendo? Equalizador também, grave, médio e agudo, né? São só 3 bandas. Você tem um som equilibrado aqui, não tem nenhuma frequência passando por cima da outra. Você já tem alguns equalizadores pré-definidos, rock, pop e classic. Agora, se eu fosse fazer um ajuste confortável para mim, eu subiria um pouquinho mais o grave e um pouquinho mais o agudo. Nessa situação aqui, pessoal, eu vou dizer que aqui nós temos um som mais equilibrado. Não tem um grave assim tão consistente, mas quando você aumenta o volume, o grave aqui, pelo menos, ele não estoura. Então, em matéria de definição de som, eu vou dizer para vocês que esse carro aqui vai ter o som mais equilibrado entre os 3. Questão de segurança também é um ponto bastante importante. E os 3 carros apresentados aqui nesse comparativo,
contam com 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros para a região do tórax e 2 de cabeça que pegam inclusive a região do vidro traseiro. No caso de Tracker e Peugeot, eles também contam com um sistema de ponto cego, LEDzinho que acende no espelho retrovisor. Todos eles têm sistema ADAS, né, que é alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, com tecnologias diferentes, porque Tracker e Peugeot utiliza a câmera, Volkswagen T-Cross utiliza radar frontal eletromagnético para fazer isso. Só que aqui começam algumas diferenças, porque o Tracker não tem o sistema de aviso de saída de faixa ou permanência. Já o carro da Peugeot oferece isso, né? Ele centraliza na faixa. Muita gente deve estar pensando, então o Peugeot é o que tem o melhor sistema de assistência. Vamos lá. Aqui no Volkswagen T-Cross existem alguns outros assistentes que nem sempre as pessoas percebem, mas são importantes. Então aqui você tem, por exemplo, o Post Collision Brake. O carro bateu, abriu o airbag, o que ele faz? Ele aciona o freio automaticamente para não deixar o carro rolando na via se envolver em outros acidentes. Aqui também temos o assistente de frenagem em manobra, em baixa velocidade. Quando você está dirigindo o carro, o sensor de estacionamento avisou, você continua indo em direção ao objeto, ele freia para evitar ou mitigar essa colisão. Mas aqui a gente não tem a questão do ponto cego no espelho e nem o sistema de permanência de faixa. Entretanto, tem o controle de cruzeiro adaptativo. Bom, é muito difícil cravar qual desses carros é o mais seguro, mas se eu, Jorge Augusto, tivesse que escolher um desses aqui pelos equipamentos de segurança que o carro oferece, eu ficaria com o Volkswagen T-Cross. Monitoramento de pressão dos pneus. Olha só, aqui nesse comparativo, 2 modelos tem. No caso aqui o Volkswagen T-Cross e o Peugeot 2008. Chevrolet Tracker RS não tem o monitoramento de pressão dos pneus. Você encontra isso na versão topo de linha Premier, mas essa que a RS não oferece. E aqui no caso, o Volkswagen T-Cross quanto o Peugeot 2008 é um monitoramento de pressão indireto. Como é que é essa história de monitor indireto? Existem carros que têm um sensor de pressão em cada bico, em cada uma das rodas. Então ele coloca inclusive a pressão no painel do carro, ele fica ali medindo. Aqui não é assim que funciona. É o programa de estabilidade que sabe quando um pneu está mais murcho. Como é que funciona? Quando o pneu fica murcho, o raio do pneu, né, no caso do centro do pneu à ponta do pneu, fica menor. Com isso, o diâmetro final do pneu também encurta. E aí a roda tem uma diferença de rotação em relação às outras. Quando você está andando reto com o carro, uma roda vai girar em uma velocidade diferente. O programa de estabilidade percebe isso e indica que houve perda de pressão nos pneus. Nesses 2 carros funciona assim. Então você tem que calibrar o pneu dos carros no posto, lá no compressor. Aí você reseta o sistema via central multimídia e anda com os carros. Quando o programa de estabilidade perceber essa diferença, ele acusa a perda de pressão do pneu. Conectividade. Esse é um ponto onde o Chevrolet Tracker se destaca em relação aos outros 2 concorrentes, porque o único carro conectado desse comparativo é o Chevrolet Tracker RS, que traz aí uma linha embarcada da Claro e o sistema OnStar. Com isso, você tem o aplicativo Mais Chevrolet, onde você consegue fazer várias coisas. Então você consegue dar partida remota no carro, trancar o carro, destrancar o carro, acionar o alarme. Você também consegue, através desse menu, fazer a localização do veículo, né? Então você pede para localizar o carro, ele vai fazer uma localização em tempo real. O smartphone vai se comunicar com o servidor da Chevrolet, o servidor vai se comunicar com o carro via linha embarcada, vai identificar a posição do carro e essa informação será devolvida para o servidor da Chevrolet e você tem essa informação aqui na tela do seu smartphone, né? Olha aí, já localizou o carro e está certinha a posição do carro. Não é só isso, você também consegue, através do aplicativo, saber quanto que você tem do pacote de dados que você contratou, conectar aqui e mudar o nome da rede Wi-Fi do carro, até mesmo mudar a senha, ativar ou desativar a rede. Então você tem vários recursos aqui que você consegue interagir com o carro através do aplicativo. Nesse ponto, a Chevrolet Tracker dá um show em relação aos outros 2 modelos. E espelho retrovisor interno fotocrômico ou autocrômico, que é aquele espelho retrovisor que escurece automaticamente à noite
quando tem um carro atrás de você com o farol alto ligado. Qual carro que tem? Pois bem, somente o Volkswagen T-Cross pode oferecer esse equipamento. Peugeot 2008 Chevrolet Tracker nem como opcional. Mas aqui no Volkswagen T-Cross é importante destacar que ele é um opcional. Quando você contrata o opcional do teto solar panorâmico, já vem o espelho autocrômico e também o sensor de chuva do limpador de para-brisa. Tudo isso está dentro do mesmo pacote. Não é de série, mas se você quiser equipamento, você pode contratar o opcional aqui no Volkswagen T-Cross. Posição ao dirigir, né? Posição do motorista. Aqui nós temos uma diferença bem expressiva entre 2008 e os outros dois concorrentes, Volkswagen T-Cross e Tracker RS. Por quê? No 2008, você tem uma posição de dirigir que ela parece mais um cockpit de um carro esportivo. Você fica mais encaixado no banco, você tem aquele volante menor, mas você não tem aquela posição super confortável de pernas. O que acaba acontecendo? Geralmente o público masculino gosta dessa posição mais encaixada para dirigir. Mas as mulheres podem se sentir numa posição mais baixa, que às vezes não agrada tanto. Quando você vai para o Volkswagen T-Cross e Tracker RS, aí você já tem mais aquela posição elevada, que é bem características do SUV, né? Que você fica numa posição mais ereta. Então aqui não é uma questão de qual é melhor, qual é pior, porque depende da preferência de quem está dirigindo. Então eu diria o seguinte, a posição mais elevada para dirigir, quando é essa questão do que as mulheres mais gostam, seria a Chevrolet Tracker. O Volkswagen T-Cross, ainda que tenha essa posição, ele fica misto entre o 2008 e a Tracker, mas também com uma posição elevada. Já o 2008 é essa posição mais encaixada. Tem que fazer o test drive para ver qual é a posição que você mais gosta. E o reboque? Imagine que você tem uma moto, um jet ski, um barco pequeno ou gosta de fazer aí um acampamento, ir para um camping e precisa ter um reboque adicional para levar mais coisas. Qual desses carros que pode receber engate traseiro? Pois bem, apenas dois modelos aqui podem receber o engate traseiro. Volkswagen T-Cross e o Peugeot 2008. Inclusive existem acessórios originais homologados pelas marcas para os dois carros. Só que nesse caso, a capacidade máxima de reboque com ou sem freio é de no máximo 400 kg, incluindo a carretinha. De toda forma, você pode ter aí o reboque traseiro. Cabe destacar que o Chevrolet Tracker não é homologado para o reboque traseiro. Aí você vai dizer, ah, mas eu já vi aí no mercado que tem gente que vende o engate para Tracker. Pode até ser que exista o equipamento e tem gente que coloca, só que tem dois problemas. O primeiro, se o carro chegar na concessionária com engate, o pessoal na revisão vê, você perdeu a garantia. E segundo, se você for parado numa fiscalização policial e o policial estiver bem informado, você é multado, porque o carro não é homologado para engate traseiro. Então, se você for usar a carretinha, você só tem duas opções, ou 2008 ou Volkswagen T-Cross. Portas com proteção até a parte inferior. O único carro que oferece isso completamente nesse comparativo é o Peugeot 2008. Vamos entender? Quando você abre e fecha a porta, se você abrir a porta aqui, você vai ver que toda essa área aqui, ela fica protegida. Inclusive tem aqui uma borrachinha, você tá vendo? Ó, que quando você fecha, tudo isso aqui vai ficar protegido. Qual é a vantagem? Quando você anda por estrada de terra ou lama, o pneu vai projetar a sujeira aqui nessa região. E aí, quando você desce do carro, se você for uma mulher usando um vestido, até mesmo homem com calça, se encostar nessa parte aqui num carro que não é protegido, pode sujar a roupa, mas aqui não acontece isso no Peugeot 2008. Quando a gente vem aqui no Chevrolet Tracker, ainda que exista uma parte da proteção, você vai perceber que ela não é completamente até embaixo. Ó. A proteção vem até aqui, tá vendo? Você abrindo a porta, essa região aqui vai ficar suja se você passar no barro. E o Volkswagen T-Cross é exatamente a mesma situação. A porta não protege até embaixo. Então vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem. Você tem a proteção até aqui, tá vendo? Essa parte ela não fica protegida. Então, sujou, bateu a perna aqui, vai acabar sujando. Então esse recurso de proteger a porta até embaixo para não ter problema de sujar a roupa, somente o Peugeot 2008 oferece.
Hora da gente falar dos preços, vou começar aqui com o Peugeot 2008 na versão GT. No momento da gravação desse vídeo, esse carro ainda é ofertado com o preço promocional de lançamento, que é de R$ 149.990. Mas esse preço não é o preço público sugerido desse modelo. O preço público sugerido é R$ 169.990. Então, nesse momento, o custo-benefício desse modelo está muito interessante, porque ele está com R$20 mil de desconto. Mas lembrando, o preço público sugerido desse carro, que pode voltar a qualquer momento, é de R$ 169.990. E aqui não existem opcionais. O Chevrolet Tracker RS, se você entrar no site da Chevrolet para ver o preço, adivinhe, não tem lá um preço público sugerido desse carro. Por incrível que pareça, pessoal, não tem esse preço público sugerido lá no site da empresa. Então como é que funciona o preço aqui desse carro? A média no mercado dessa versão aqui, que também não tem opcionais, é tudo série, é R$ 170 mil. Mas em algumas negociações mais agressivas com o concessionário, você pode chegar nesse carro aqui até na casa dos 165 mil para levar o carro para sua casa. E o Volkswagen T-Cross? Bom, esse tem preço público sugerido de R$ 164.690, sem os opcionais. Por quê? Existem alguns, como por exemplo o pacote Design View, que muda algumas coisas em matéria de acabamento do carro, inclusive os bancos, que custa R$ 3.060. E aí tem o pacote Sky View, que aí é justamente onde está o teto solar, o espelho autocrômico e o sensor de chuva. Esse pacote vai acrescentar mais R$ 7.550. Então aqui você pode configurar o carro de acordo com a sua preferência e colocar mais equipamentos. Claro, ele vai ficar mais caro. E o seguro? Para isso, mais uma vez, a gente contatou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para fazer a simulação do seguro desses três carros usando exatamente o mesmo perfil de usuário. Aí a gente tem tudo equalizado, né? E o que a gente conseguiu foi o seguinte: melhor condição do 2008, seguro R$ 3.900, com a franquia já reduzida em 50% por R$ 5.700. Chevrolet Tracker, seguro R$ 3.000, com a franquia já reduzida em 50%, R$ 5.000. E o Volkswagen T-Cross, seguro R$ 3.200, com a franquia já reduzida em 50%, de R$ 5.500. Se a gente olhar aqui, você vai ver que os preços estão relativamente embolados, não tem nenhuma diferença muito grande. Mas se a gente for ali olhar na letrinha miúda, a Chevrolet Tracker ficou numa condição melhor, com o seguro de 3 mil e franquia de 5 mil. Mas definitivamente o seguro ou franquia não é impeditivo para ter nenhum desses aqui na sua garagem. Antes da nossa conclusão, relembrar rapidamente onde cada um desses carros foi melhor. Começando aqui pelo Chevrolet Tracker na versão RS. Então a gente teve aqui o carro que teve a melhor aceleração de 0 a 100, também foi o mais econômico dos três, é o único carro conectado com aplicativo e internet embarcada. A gente também viu que o porta-malas dele é bastante versátil por conta do piso variável, que acaba ajudando quando você faz o rebatimento do banco. E outro detalhe, farol teve a melhor iluminação e, para a gente fechar, é um carro completo, não existem pacotes de opcional. Então tudo que você viu aqui é série na versão RS. E o Peugeot 2008 na versão GT, onde esse carro efetivamente ganhou. Vou começar pelo sistema de câmeras, né? É um 360 graus emulado, mas tem a câmera dianteira. O carro também no sistema de assistência à condução tem a permanência de faixa, trazendo o carro para dentro da faixa. Não vamos esquecer do carregador ventilado ali, aquele suporte muito legal que você consegue usar de várias formas diferentes. O carro também se saiu melhor no que diz respeito ao conforto ao dirigir, e no nosso teste de torção de carroceria a gente viu que esse aqui é que tem a melhor articulação. Também é o carro com maior ângulo de entrada e saída e altura em relação ao solo. Então isso para a aventura urbana acaba ajudando e ajudando bastante. E não podemos esquecer, indiscutivelmente é o carro que tem o visual mais moderno, né? A parte de acabamento interno mais trabalhado, além do painel lá do motorista, num sistema 3D que acaba sendo bem diferente dos outros concorrentes.
E aqui no Volkswagen T-Cross na versão Comfortline, o que a gente pode destacar onde ele foi efetivamente melhor? Começando por aquelas coisas que o carro tem e que as pessoas não conseguem ver ou usar muito na prática, mas que fazem diferença. Vou citar o Post Collision Brake. O carro bateu, abriu o airbag, freia o carro sozinho. Dispositivo importante de segurança. Também falando na questão da segurança, o sistema de frenagem automática em manobra de baixa velocidade, que freia o carro sozinho para evitar ou mitigar pequenas colisões. Não é só isso. Esse carro também tem um step integral. Então quando você aplica no carro, não tem alteração da dirigibilidade e você tem espaço para guardar lá no porta-malas o pneu do carro com a roda sem alterar o piso do porta-malas. Solução bem legal. Já que a gente falou de porta-malas, não vamos esquecer, né? O banco traseiro que tem 2 níveis ali, né? Você pode colocar ele mais deitado, mais em pé, aumentando o espaço do porta-malas. Já que a gente falou do banco traseiro, lembrar que aqui a gente tem um excelente espaço do banco traseiro somado à saída de ar-condicionado, que somente esse carro tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro, além das 2 portas USB do tipo C. Também tem um pacote tecnológico interessante, né? A central multimídia está integrada às funções do carro, tem a possibilidade de você instalar aplicativos e com ela você consegue interagir também com funções do computador de bordo nesse painel aqui que é totalmente digital. E depois de tudo isso, você viu aí algum grande vencedor nesse comparativo? Porque eu não consegui ver nenhum aí que se destacou muito em relação aos outros. Mas a gente tem que ter uma conclusão. Então vamos lá. No momento desse comparativo, considerando o preço de venda do carro, o Peugeot 2008 GT por R$ 149.990 é um excelente custo-benefício, né? Ele é o mais barato dos 3 aqui no comparativo e tem um pacote interessante, tem várias coisas legais aqui no carro. Só que é um carro mais para quem vai andar nos bancos dianteiros, né? Porque o banco traseiro não é aquilo tudo de espaço. O porta-malas desse carro poderia ter um pouco mais de versatilidade. Ainda assim, ele é um custo-benefício bem legal. Quando a gente vem para o Chevrolet Tracker, é aquele cliente que precisa fazer uso de um porta-malas mais versátil e também que é um carro, digamos assim, mais inteligente, um carro conectado, onde você consegue interagir com várias funções, saber aonde o carro está. E como a gente viu aqui também, é um carro que consegue entregar desempenho e economia, tudo no mesmo pacote. E o Volkswagen T-Cross, como eu acabei de dizer para vocês, tem também os seus atributos aqui interessantes, né? É um carro com algumas coisas relacionadas à parte de segurança e também no uso do banco traseiro e do porta-malas, que algumas pessoas podem realmente levar bastante em consideração na hora de adquirir um carro. Portanto, a gente não tem nenhum grande vencedor. O que precisa entender é a necessidade do cliente e ver quais são as necessidades prioritárias para poder escolher um deles. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.